Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra a palavra de Deus no Salmo 123. Salmo 123. Vamos ver quem vai ler aí. Graças a Deus, né, irmãos? Como eu disse, uma noite tão chuvosa, mas vocês vieram aqui, né? Vieram aqui, estamos nós. Estamos nós para louvar e adorar a Deus. Sabemos que muita gente não pôde vir nessa noite por causa da chuva, bem na hora do culto, mas quem pôde estar aqui, eu tenho certeza que vai ser daqui abençoado. De manhã estivemos em Sorocaba, foi uma bênção lá, glória a Deus, foi bênção mesmo de Deus, irmão, uma bênção de Deus. Saiba que Deus, Ele vai te abençoar. Essa é o que nos dá a esperança que Deus vai nos abençoar. A certeza que a vitória virá. A certeza que as coisas vão realmente acontecer no nosso lar, nossa família. E isso nos dá, sim, a esperança de continuar em frente. Como nós cantamos aquela música da primavera. Não pare de sonhar, mas fique acordado. Que Deus vai indicar o quê? O seu caminho. Né? A vontade de Deus, né, na nossa cabeça tem que estar na nuvem, mas nós temos que estar com o pé no chão. Tem muita gente que se dá mal em negócios, principalmente pessoas que abrem empresa, porque ele viaja muito e dá o passo mais do que a perna. Você tem que fazer as coisas com o pé no chão, com a cabeça lá no céu. E aí a música fala que é ter uma fé poderosa, a fé poderosa para fazer nos vencer. O interessante é que essa música da primavera, ele fala assim: o diabo pode roubar até uma flor, mas a minha primavera, jamais. Ele pode tirar uma flor. Você pega uma árvore tão florida, vamos lá, uma primavera. O que é tirar uma flor da primavera, bem florida? Hã? Fica lá, você tira uma flor, nem faz falta. É isso que essa música está falando. Deus vai abençoar tanto a sua vida que não vai nem fazer falta o que o diabo quis tirar, se você confiar em Deus. Eu falei o capítulo, irmão? Salmo? Quem leu já? Não é 122. Quem leu errado. Aí, viu? Estava com pressa? Já leu errado, não perdeu tempo. É 122. É o Salmo. Estou vendo a Melissa já lendo aí. Já lendo, perdeu tempo de ler. Não é 123 que eu vou pregar. É 122. Eu vou ler aqui porque o pastor vai pregar. Errou. Salmo 122. Irmãos, olha um pouquinho para mim antes de nós começar a ler. Se eu perguntar quem quer a bênção de Deus, todo mundo quer. Quem quer o milagre de Deus? Todo mundo quer. Quem quer prosperar? Até eu que sou mais bobo quero. Quem que não quer? Todo mundo. Só que, irmãos, no reino espiritual, a gente quer isso de Deus, que a gente quer muitas coisas de Deus. É verdade, sim ou não? Ah, Senhor, eu quero o quê? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um emprego. Senhor, me dá um emprego que eu trabalhe pouco e ganhe bastante. Deus não vai dar, irmão. Eu quero um emprego, mas se Deus quiser dar também, o que importa, né? Um emprego que trabalhe pouco e ganhe bastante. Quem que não quer um emprego desse, irmão? Que ganhe bastante e que trabalhe pouco. E a gente quer tantas coisas de Deus. Senhor, eu quero paz, eu quero cura, eu quero libertação. Você já parou para pensar o que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Porque o que nós queremos de Deus, nós sabemos, sim ou não? Casa, carro, bênçãos materiais. A pergunta é: o que Deus quer de você? Será que Deus quer o seu dinheiro? Irmãos, Deus quer o seu dinheiro? Se eu der 100 reais para Deus,
Deus vai ficar muito contente? Se eu der 1.000 para Deus, se eu der 1 milhão para Deus, Deus vai ficar contente com dar o dinheiro para Ele? Não, porque Ele já é o dono do ouro e da prata. Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Porque nós sabemos o que nós queremos de Deus. Tanto é que nós viemos aqui na igreja. Mas você já parou para perguntar o que Deus quer de você? Sim ou não? Porque a gente não para, irmão, para perguntar isso, Marcelo. Dobrar o joelho e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo o que a gente deseja. Porque 2, 3. Quantas vezes você orou por aquilo que você quer? Quem sabe a conta? Eu até perdi a conta de tanta coisa que eu já pedi para Deus. Nem lembro mais de tantas vezes que eu já pedi tantas coisas. E outras que eu continuo pedindo, que não é errado. Você tem que pedir mesmo. Mas tem um momento que você tem que perguntar para Deus: Deus, eu quero tantas coisas do Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? Amém, irmãos? Então vamos lá. Salmo 122. Na verdade é uma oração aqui. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro, fala dentro, dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém se edificada com uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para dar graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. 122, versículo 7 agora. Haja paz aonde, irmão? Dentro, fala dentro. Dentro de teus muros, e prosperidade, vamos lá, dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o que, irmão? O teu bem. Pode fechar a Bíblia, a palavra, vamos meditar nessa palavra nessa noite. Ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, aonde? Ele não falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos ao churrasco, né? Vamos ao churrasco. Alegrei-me quando me disseram, quando falaram, vamos lá no cinema assistir Os Vingadores. Você sabe quem morreu lá? Vou contar para vocês. Não vou contar não. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos lá no McDonald's. Não falou isso também. Alegrei-me quando me disseram, me chamaram para fazer um concreto. Meu Deus, está amarrado, né? Então, alegrei-me quando me disseram. Irmãos, sabe o que é? O maior perigo que tem é quando você perde o prazer das coisas de Deus. Aquilo que tanto faz, tanto fez. Quando você perde o prazer de ler a Bíblia, se preocupe. Quando você perde o prazer de louvar a Deus, quando você passa uma semana e não ora. O salmista fala assim: olha, as coisas de Deus você tem que ter alegria. Não é simplesmente, eu vou na casa de Deus, é só isso. Não, alegrei-me do que? De Deus. Alegrei-me de Deus. Eu quero escutar um hino, né? Eu quero ouvir a palavra, eu quero ler um bom livro das coisas de Deus, né? Eu quero aquela pessoa que tem sede. O salmista falou: alegrei-me quando falou de Deus para mim. Você nunca perca a alegria das coisas de Deus, irmão. Você pode estar passando por problemas, você pode estar passando por luta, você pode passar por dificuldade, mas de Deus jamais perdeu o prazer.
Eu estou empregado, eu estou empregado e estou ganhando bem, eu estou com Deus. Eu estou desempregado, já não estou mais com Deus. Se eu estou empregado, eu estou com Deus. Se eu ganho bem, eu estou com Deus. Se eu estou desempregado, eu continuo com Deus. Se eu estou ganhando pouco, eu continuo com Deus. É isso que o salmista falou. Independente da situação que você vive, você não pode deixar de Deus. Em momento algum você deve deixar Deus. Se estiver bem, é a hora que você tem que buscar mais a Deus. Se estiver ruim, você continua buscando a Deus. E ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Quer dizer, vamos buscar Deus. E aí ele fala: os nossos pés estão aonde? Dentro das portas de Jerusalém. Ali o povo tinha como Jerusalém uma cidade santa, Jerusalém, onde subia para adorar. Jesus mesmo subiu várias vezes em Jerusalém. Jerusalém era sagrada para ele. E para nós também Jerusalém vai descer do céu a nova Jerusalém. E ele falou assim que o pé tem que estar onde? Fora ou dentro? Dentro. Dentro. Os pés têm que estar dentro do quê? Das tuas portas. A porta da salvação, a porta é Jesus. Não tem como você estar com Jesus e com o pé para fora. Ele falou assim: aquele que tem os pés dentro das tuas portas. A porta é estreita. É estreita. E o caminho apertado também é apertado. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E foi isso que ele falou. Negue-se a si mesmo. E muitas vezes nós temos uma dificuldade de negar nós. Temos uma dificuldade. Porque só queremos o quê? A nossa vontade, o nosso desejo. Não que seja errado, mas Jesus falou, quando ele orou, ele falou bem assim, quando vocês orar, vocês falam assim, o quê? Seja feita a vontade de quem, irmão? Você já parou para pensar qual é a vontade de Deus na sua vida? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Seja feita a vossa vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? E muitas vezes aquela música nós cantamos a primavera, a pessoa perde uma flor. Para ela acabou. E na verdade tem a primavera. Tem a primavera. A primavera. A enorme. Vamos falar aquela planta primavera. Aquela trepadeira, né? Aquela planta que é tão linda, quando está bem florida. Perde uma flor, acabou. Não, irmão. Deus tem muito mais bênção para você, se você tiver com o pé dentro. Tem coisa na nossa vida que tem princípio. Tem coisa na nossa vida que tem base. Porque a gente quer a bênção, a gente quer o milagre, a gente quer a vitória, a gente quer ser próspero, a gente quer e quer e quer. Não é errado. Mas para acontecer isso na minha vida, para acontecer isso na sua vida, tem algumas coisas que nós precisamos se alinhar. Quem está entendendo? Precisa se alinhar, irmão. Precisa aprender o alicerce, a base. A base qual que é? Eu tenho que ter alegria com as coisas de Deus. Eu tenho que se alegrar. As coisas de Deus não pode ser tanto fez, tanto faz. Não, as coisas de Deus é muito importante para a minha vida. A Bíblia é importante para a minha vida. Eu vou dormir, eu vou orar. Eu levantei, eu acordei. Quando eu acordo, o que eu faço? Eu abro os olhos, depois eu oro, né? Primeiro que acorda, abre os olhos, depois ora, né? Vai almoçar, né? E está comendo no celular, né? Esquece até de orar, agradecer a Deus. Você tem que, irmão, ter uma vida de lembrar de Deus todo dia. Vai sair com o carro, sai igual um doido, e estou atrasado, e vai. E se lá na frente está um laço, né? Eu não estou falando nem que seja um acidente. E se tiver uma panela, um buracão lá, se cai com a roda lá, o que acontece lá, Reginaldo, quando cai com a roda no buraco? Depois fala assim, o diabo está nervoso aí. O diabo está nervoso?
É o diabo que fez esse buraco. Você acha que o diabo de noite foi com a picareta e fez um buraco no cimento lá? No concreto? O diabo não fez nada. É você que não orou para Deus guardar. Porque a Bíblia está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e o livra de todo mal. Muitas vezes nós passamos por uma coisa porque nós oramos não o suficiente. Oramos pouco. E algumas coisas na nossa vida, nós temos que ter a base e o alicerce. Primeiro, se alegrar com as coisas de Deus. Segundo, o nosso pé tem que estar em Jesus. O nosso pé tem que estar firmado em Jesus. Não esteja seu pé afirmado na religião. Se você tiver, agora eu estou bem, viu? Estou com o pé na igreja lá, você vai afundar. Porque todas as igrejas são iguais. Né? Ah, pastor, a pessoa quando vem para a igreja no início fala assim, glória a Deus, achei uma igreja abençoada. Os irmãos lá, tudo bom. O louvor é abençoado. O pastor é bom, não é tão bom assim, a pastora é melhor, é uma benção, que igreja maravilhosa. Aí vai com o tempo, e os irmãos não é tão bom assim não. O louvor só canta aquele hino, e a bateria bate muito alto, e a pessoa vai perdendo o prazer, vai perdendo o prazer. Aí quando ela perde o prazer, o que ela faz? Ela tira o pé e vai embora. E depois vai reclamar de quem? Vai reclamar de quem? Quando ela não receber a bênção, quando ela não receber a vitória, ela vai reclamar de quem? Dela mesma. Mas na verdade as pessoas sempre querem achar um culpado. O meu fracasso, alguém é culpado. A minha, não deu certo isso, alguém, mas geralmente a gente não assume a responsabilidade. Eu estou falando espiritual, irmão. Estou falando espiritual. Porque material vocês estão cansados de saber, estão mais careca do que eu de saber do material. Estou falando espiritual. Quando você deixa de orar, você tira o pé do caminho do Senhor, você não está firmado no Senhor, aí você não consegue aquilo que você tanto quer. Agora, se você está alegre, você tem prazer com as coisas de Deus, seu pé está dentro da porta, está em Jesus Cristo, que Ele é a porta estreita, Ele é a razão de nós sermos felizes. E quando você está ali, o que acontece? Você não é abalado. Pode vir um problema, pode vir a dificuldade, porque o seu olho é para quem? Para Jesus. Porque quando você começa a olhar para o problema, você fracassa. Mas todo aquele que for olhado para o Senhor, eles foram iluminados, está escrito. Deus te dá uma luz para você, no que você precisa realmente fazer. E aí ele fala assim também, para dar graça ao nome do Senhor. Um maior dos problemas das pessoas é reclamar. Graças a Deus que nessa igreja não tem reclamador nem murmurador, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus aqui é tudo bênção, né? Só lá em Sorocaba, os irmãos que estão assistindo na internet, né? Todo lugar tem. Por que é mais fácil reclamar do que a gente agradecer? Acho que é do ser humano, né? Pega, né? Ai, que ovinho, pega um ovinho da Páscoa, eu ganho um ovinho da Páscoa, por exemplo. Ai, que ovinho fraquinho, casquinha, devia ser mais grosso. Ai, dá graças a Deus e come o bombom, meu. Come o bombom. E a gente vai, né? Olha, desse tamanhão, mas olha, tem uma copinha de plástico em cima para dizer que o ovão é desse tamanho. Não, come o ovo e dá graças a Deus. Porque tudo precisa reclamar, né? A embalagem do presente, nossa, eu ganhei um presentão. Aí vai lá, a caixa do perfume, né? Desse tamanho, e o perfuminho desse tamanho. É engosado, não é assim? Não é assim? Eles põem um negócio embaixo. Certa vez eu estava em São Paulo, né? Aí eu tinha um rapaz no sinaleiro ali no centro vendendo goiabas. E quando eu vi a goiaba, eu falei, misericórdia.
O rapaz com uma bandeja assim, R$10. Desse tamanho a goiaba. E a goiaba parecia, eu quando eu vi, eu enxerguei a goiaba como fosse um tamanho do ovo de avestruz, que era muito grande, sabe? Falei, Jesus, quanto que é? R$10. 8 goiaba. Eu já tirei e pus a goiaba. Eu não sei, acho que estava Liliane. Irmãos, o homem fazia uma caixinha e embaixo só tinha jornal. A hora que eu peguei a goiaba já caiu tudo. O homem equilibrava assim no semáforo. E eu quando olhei, falei, nossa, a caixinha dessa altura, a goiaba lá embaixo, falei, nossa, deve ser um almoço a goiaba. E muitas vezes, né, eu até fiquei bravo, né? Mas não podia pegar goiaba e glória a Deus, R$10. Imagine, onde que compra 10 goiabonas assim, por R$10? Já teve que reclamar. E a gente reclama de tudo. Reclama de tudo. Vai no supermercado, só porque tem 2, 3 pessoas a mais no caixa lá. Só porque a moça que vai cortar a mortandela, ela está com aquela vontade, assim, de segunda-feira dormindo assim na máquina, e a gente já fica nervoso. E se vai no posto de gasolina e o frentista enche lá, põe lá para encher o tanque, e a bomba desarma, e ele fica para lá. E meu tanque encheu, e não vem aqui. E já acaba com o dia. Dá glória a Deus que você tem dinheiro para abastecer o seu carro. E a gente reclama muito. E a palavra fala que é para a gente dar o quê? Graças a Deus. E muitas vezes a gente murmura de tudo. Murmura de tudo. Se a Coca-Cola está meio sem gelo, se está gelada, minha garganta vai pegar aqui. E na Bíblia fala assim, que aqui, ó, primeiro, eu tenho que estar alegre com as coisas de Deus. Segundo, eu tenho que estar edificado com o pé dentro, firmado em Cristo, e tenho que ser grato a Deus. Quem que almoçou hoje? Quem que tomou café hoje? Todo mundo. Quem que dormiu essa noite, sábado para domingo? Nossa vida, né? Nossa Senhora, como que eu dormi, né? Dormi demais. Aí levanta, em vez de dormir demais, nossa, agora perdi meu dia. Qual é que hora que eu estou acordando? Meu Deus do céu. E aí põe a culpa no outro. Por que você não acordou eu? Agora deixou eu dormir o dia inteiro, agora perdeu o domingo. E aí vai. E a palavra de Deus fala que a gente tem que ser grato. Dormiu bastante? Glória a Deus, irmão. Comeu bem? Glória a Deus. E hoje eu comi pouco, graças a Deus, vou emagrecer. Glória a Deus. Mas não precisa murmurar. Chega lá, deixa a comida no fogão lá. E só isso para mim. Dê glória a Deus, irmão, que você não vai engordar tanto igual eu. Vai manter o peso. Mas é a questão da gente querer reclamar. E a reclamação, a murmuração desagrada a Deus. Tem muita gente que deixa de ser abençoado porque reclama e reclama demais. Reclama de tudo e de todos. E aí é complicado. O olho da pessoa é só para as coisas negativas. Olhar o positivo. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos o quê? Ele fala assim, alegrei-me, você tem que estar feliz. Pastor, mas hoje eu não estou... Eu queria estar alegre, mas não estou. Mas você tem um motivo de estar alegre, porque amanhã você vai estar alegre. A esperança é a última que morre, e não morre. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Ninguém frustra o plano de Deus na minha vida, ou ninguém frustra o plano de Deus na sua vida. O que está faltando é você perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? E aí ele fala assim, aquilo que faz isso, o que eles vai? Aquele que está alegre com as coisas de Deus, aquele que o pé está dentro da palavra de Deus, aquele que está edificado. Quem está edificado em Cristo não tem variação, irmão. Ele é firme, ele é firme, ela é firme, independente da situação, ela é firme. Ela é firme. E aí fala assim, aí sim vai prosperar. Tem uns princípios que não mudam. Os princípios de Deus não mudam.
Os princípios de Deus, eu vou falar, é princípio. Se você estudar no direito, uma faculdade de direito, tem os princípios constitucionais. E isso não muda. Os direitos, os deveres. E na palavra de Deus tem princípios. Se você não estiver dentro do princípio da palavra de Deus, você pode morrer orando, que não acontece nada. Se você não estiver dentro dos princípios da palavra de Deus. Eu não estou falando de salvação. A salvação você não precisa fazer nada. A salvação é de graça. Quem está entendendo? A salvação é de graça. Mas as bênçãos do Senhor requer sim fidelidade. Requer sim que você tenha prazer com as coisas de Deus. As bênçãos de Deus requer sim que você esteja edificado com o pé dentro da porta, que a porta é Jesus. De um compromisso com Deus. Se você tiver com compromisso com Deus, irmão, compromisso com Deus, a prosperidade vem automaticamente. As coisas acontecem, vem assim, a bênção corre atrás de você. Muitas vezes deixamos de receber, não porque Deus é ruim, porque Deus esqueceu. Deus não esquece ninguém. Muitas vezes somos nós que deixamos dos princípios do Senhor. E ele fala assim, ó, haja paz dentro de onde? Do muro, aonde? Dentro. Passa pela porta, lá dentro. A paz lá dentro, a segurança lá dentro. Aonde? Dentro dos palácios. O palácio está onde? Dentro do muro. Dentro de Jerusalém. E muitas vezes a gente quer ficar fora. E a Bíblia é bem clara. Há dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Não tem como. Aí eu vou na igreja, eu vou entrar pela porta estreita e estou no caminho estreito. Saí amanhã eu saio dessa porta, aí eu entro nessa que é bem larga, né? E aí, a igreja, eu tenho que voltar aqui. Não tem como, irmãos. Isso é princípio. Eu sou de Jesus aqui na igreja, mas também lá em casa eu também sou de Jesus. Lá no meu serviço eu continuo sendo de Jesus. Lá no meu estudo eu continuo sendo de Jesus. Lá no meu bairro eu continuo sendo de Jesus. Esses princípios Deus não abre mão. Quer a bênção de Deus? Esteja no princípio. Talvez a gente coloca tantas coisas e fala, se fulano mudasse, se ciclano mudasse. Na verdade, irmão, é nós que precisamos mudar. É nós que precisamos mudar. Porque é fácil eu pôr a culpa em você, responsabilidade em você. Estou falando espiritual. Amém, irmãos? Eu deixei de orar porque a Kátia fez eu varrer a casa. Não tem nada a ver. Podia varrer orando. Nada, estou falando espiritual. Se você estiver bem espiritualmente, Deus vai te abençoar. Então o que eu preciso fazer? Se alinhar, entrar nos princípios de Deus. Quem precisa mais de ajuda? Quem? Sou eu. Porque muitas vezes a gente corre, ajuda um, ajuda o outro, ajuda um, ajuda o outro, e vai. Chega momento que a gente precisa se ajudar. Sabia? Porque você não aguenta. É tudo em cima de você. E resolve isso, resolve aquilo, e paga a conta, e vai não sei o quê. E se vira nos 30 realmente. Mas chega momento que você tem que dar uma parada. E refletir, fala, Senhor, daqui a pouco quem está afundando sou eu aqui. Você precisa gostar de você mesma. Porque se você não estiver bem, irmão, seu lar não vai estar bem. Se você não estiver bem, o seu emprego não vai estar bem. Vai ser o pior emprego, porque você não está bem. Se você não está bem, a sua família não vai estar bem. Se eu não estiver bem, nem aqui vai estar bem. Tem coisa que nós precisamos estar bem. E para estar bem, tem que estar dentro dos princípios de Deus. Eu estou trazendo essa palavra para vocês. Na verdade, é um estudo.
Porque muitas vezes a gente pergunta: por que Deus? Por quê? Quem que nunca perguntou um porquê para Deus? A gente pergunta: por que que acontece isso? Por que que sucedeu isso? Até os marinheiros no barco em Jonas, quando veio aquela tempestade, os marinheiros falaram assim: por que que veio essa tempestade? Aí Jonas falou assim: eu vou explicar para vocês. Joga eu dentro do mar aí que acaba a tempestade. Porque tinha alguma coisa que estava, o quê? Tinha quebrado os princípios de Deus. E quando você quebra os princípios de Deus, você abre a porta para o inimigo entrar. Você dá legalidade para o inimigo entrar. Agora, você com prazer das coisas de Deus, você com os pés dentro da porta, não tem como o inimigo te pegar, irmão. A bênção de Deus vem até a sua vida, vem até o seu lar. Agora, Deus te deu livre-arbítrio. Eu posso ter escutado tudo isso e sair daqui e continuar a mesma coisa. Ou eu posso sair daqui e falar assim: eu realmente quero mudança. Quem está contente, continue. Quem quer mudança, mude. Mude. Tenha os princípios de Deus na sua vida, que é da palavra de Deus. Porque muitas vezes obedecer a palavra de Deus, irmão, vale muito mais do que você ficar 8 horas de joelho orando. Porque Deus não quer penitência. Ele falou assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou na vigília, eu vou no monte, não é que seja ruim, é bom. Mas isso é bom para a sua vida espiritual. Eu vou jejuar, sabe, pastor? Eu vou jejuar para conseguir isso. Você vai passar fome. Porque o jejum não é uma barganha. Eu jejuo tentando, Deus, estou jejuando, então vou barganhar a minha bênção. Não é isso. A sua bênção vem na obediência da palavra de Deus. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se arrepender, desviar do mau caminho, ele vai falando ali a lista do princípio: eu virei do céu e abençoarei. É o que você precisa, é se firmar na rocha que é Cristo Senhor. Seus pés dentro do caminho do Senhor, servindo a Deus, e a vitória é sua em nome de Jesus.